Olá, meu amigo, minha amiga. Você vai assistir agora a apresentação do 9º episódio da série Holding Descomplicada, ou tudo que eu queria saber sobre holding familiar e ninguém me disse antes. Se eu soubesse! Antes, porém, lembre-se de se inscrever e, ao final, de colocar o seu gostei ou não gostei. Isso ajuda muito na divulgação deste conteúdo tão escasso. Vamos ao vídeo. Muita gente hesita diante do custo de montar uma holding, mas quase ninguém calcula o preço de não ter uma. O que você vai ver a seguir não são exemplos hipotéticos, são casos reais, públicos e documentados. Todos podem ser conferidos diretamente por você. Famílias conhecidas ou não, que deixaram para depois o que deveria ter sido feito antes, em vida. Um planejamento patrimonial robusto, com cláusulas protetivas, com estrutura jurídica preventiva. Primeiro caso, um casarão localizado no bairro mais valorizado do Rio de Janeiro, foi sede de um colégio tradicional. Com a morte dos proprietários, os herdeiros passaram mais de uma década brigando pela herança. O resultado: deterioração, abandono, prejuízos e perda patrimonial. Casarão onde funcionou o St. Patrick's está fechado há 3 anos e preocupa vizinho. Fechado há 3 anos após uma briga judicial entre herdeiros, o antigo colégio St. Patrick's é hoje alvo frequente de reclamações de vizinhos preocupados com a proliferação do Aedes aegypti. Os sinais de abandono são evidentes logo na fachada. As janelas estão sujas, pichadas, quebradas. Dentro do imóvel, uma montanha de lixo se acumula no pátio. O prédio se tornou abrigo para moradores de rua. A construtora Mosark afirmou que concluiu a compra do imóvel na semana passada, mas os pertences do antigo proprietário ainda precisam ser retirados. O antigo colégio será transformado em um prédio comercial com 4 pavimentos, 46 salas comerciais, além de 8 lojas no térreo. Olha só, você já pensou se isso tivesse tudo organizado? A venda desse imóvel teria sido agilizada, teria se conseguido uma negociação melhor. Uma coisa é você vender um prédio e outra coisa é você vender uma ruína. É de se pensar, né? Segundo caso, Gugu Liberato, quando a ausência de cláusulas exclui a companheira. Gugu Liberato faleceu em 2019, deixando um testamento de 2011 sem incluir a companheira com quem teve 3 filhos. A disputa chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que validou o documento e excluiu Rose e Miriam da herança. Com uma holding bem estruturada, cláusulas protetivas e regras de governança, esse conflito poderia ter sido evitado. E o patrimônio, avaliado em cerca de R$1 bilhão, preservado com segurança jurídica. STJ valida testamento de Gugu Liberato, deixando 75% aos filhos. A terceira turma do STJ decidiu, nesta sexta-feira, restabelecer a sentença que validou o testamento deixado pelo apresentador Gugu Liberato. No testamento, ele teria deixado 75% aos filhos e 25% aos sobrinhos. Para o colegiado, o testador pretendeu dispor de todo o seu patrimônio e não apenas da parcela disponível. Isto porque se referiu no ato de disposição reiteradamente à totalidade do seu patrimônio. Na decisão, a turma ainda ressaltou que quando o testador fala em 25% do patrimônio total, aponta intenção de dispor sobre a divisão da legítima aos seus 3 herdeiros necessários, o que não lhe era vedado. O testador, Gugu Liberato, em seu ato de última vontade, apresentou a intenção de dispor a totalidade do seu patrimônio, o que fez atribuindo 100% da legítima aos 3 herdeiros necessários, seus 3 filhos, correspondendo a 50% do seu patrimônio total. Além disso, deixou 50% da parte disponível, ou seja, 25% do patrimônio total, também aos filhos. Outros 25% foram aos 5 sobrinhos, herdeiros testamentários. A sentença entendeu que o testamento era fiel à lei. No STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, ressaltou que, embora a interpretação isolada e literal do artigo 1857, parágrafo 1º,
do Código Civil sugira que a legítima dos herdeiros necessários não pode ser passível de disposição no testamento, esse dispositivo deve ser desconsiderado em conjunto com os demais que regulam a matéria e que demonstram não ser essa a melhor interpretação da regra. Ela destacou que a legítima dos herdeiros necessários poderá ser referida no testamento, porque é lícito ao autor da herança, em vida, e, desde logo, organizar e estruturar a sucessão, desde que seja mencionada justamente para destinar a metade indisponível ou mais aos referidos herdeiros, sem que haja privação ou redução da parcela a que fazem jus por força de lei. A decisão foi unânime. O que a gente pode destacar do caso do Gugu Liberato? Que um testamento não resolve o problema. O testamento ainda vai ter que ir a julgamento e, conforme a decisão do juiz, ele vai ser cumprido, vai ser parcialmente cumprido ou vai ser nulo. Então, nem sempre testamento sozinho resolve o problema. Vamos ver o terceiro caso. A herança de Chico Anísio. Testamento anulado e dívidas expostas. O humorista Chico Anísio faleceu em 2012. O seu testamento excluía um dos seus filhos, o Lugo de Paula, o seu boneco, o que levou à sua anulação em 2020. Veja, 8 anos depois. E desde então os herdeiros travam uma batalha sobre o espólio, que inclui dívidas estimadas em mais de 7 milhões de reais. Sem planejamento patrimonial, a herança virou dor de cabeça e motivo de exposição pública. Chico Anísio não deixou bens? Com o testamento anulado, a herança é alvo de disputa 10 anos após a morte de humorista. Entenda! Entrevista recente de um dos 8 filhos do humorista viralizou na internet. Niso Neto surpreendeu ao dizer que o pai não deixou bens. Lenda do humor do Brasil, Chico Anísio teria deixado um patrimônio de 20 milhões quando morreu em março de 2012, mas o espólio do artista está até hoje sob disputa. Em entrevista ao Plugado Podcast, um dos 8 filhos do humorista surpreendeu ao revelar que o pai não deixou bens. Niso Neto disse acreditar que o patrimônio de Anísio foi mal administrado ou até roubado. Tem um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens, nada. Tem atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram 30 milhões, afirmou Niso. Após a morte do humorista, Malga de Paula, sua última esposa, foi declarada inventariante do marido. Em 2017, Bruno Mazeu, outro filho do artista, entrou na justiça alegando incompetência e omissão de Malga na gestão do patrimônio e assumiu a função de inventariante. Naquele momento, ele teria encontrado a conta zerada. Ao longo dos anos, Malga criticou a postura de alguns enteados, como Cícero Chaves, morto em julho de 2021. Segundo ela, em entrevista passada, o DJ ficou brigando durante quase 10 anos para receber algo que nunca irá receber. Na época, Niso Neto reagiu às declarações para defender o irmão e questionar como ela se colocara de vítima em relação à herança, que, segundo ele, sequer existe. Em 2020, o único testamento deixado por Anísio foi anulado por excluir da herança um dos filhos do humorista, o ator Lugo de Paula, conhecido por interpretar o personagem Seu Boneco. Malga defende que o desejo de Anísio era que os filhos mantivessem os patrimônios intelectuais do artista, enquanto ela permaneceria com os materiais, o que é contestado pela prole. Em abril de 2022, uma reportagem da revista Veja revelou que os herdeiros dividiram propriedades da partilha avaliadas em 4 milhões. Porém, existiria uma dívida de 7 milhões para administrar e 1,4 milhão de IPTU e condomínio não pago. Na ocasião, os filhos do ator pediram esclarecimentos na justiça a Malga de Paula, que atuara como inventariante por 5 anos. Ela não teria prestado contas sobre o aluguel de lojas em um shopping da zona oeste do Rio, assim como a locação de um apartamento de 4 quartos na mesma região. E ainda há questionamento sobre onde foi parar o dinheiro que a TV Globo deposita para pagar direitos autorais pela obra do humorista. Não se sabe nem mesmo quanto o ator tinha no banco
já que Malga controlava tudo. Mais de 10 anos após a morte de Anísio, Malga diz que não havia recebido um centavo da herança. Malga afirmou que a fortuna do humorista acabou por causa de dívidas e do vício em cavalos de Anísio. Só para alimentar um cavalo eram R$ 1.500 por mês. Ele chegou a ter 300. Teve uma época que ele gastava 600 mil por mês com cavalos. E ainda tinha todas as nossas despesas, que não eram poucas, pensão de ex-mulher, mesadas aos filhos e netos, e ele acabou vendendo tudo que a gente tinha, gastou todo o dinheiro que tinha aplicado, pegou empréstimos e adquiriu um monte de dívidas, destacou ela. Vocês vejam que a coisa não é fácil, né? E dentro de um inventário tem essa questão de prestação de contas. Se a coisa não for bem redondinha, vai gerar conflito familiar. Bom, o quarto e último caso que eu trouxe para você hoje é o inventário do Pelé. Mais de 60 bens, testamento contestado e filha reconhecida após a sua morte. O rei do futebol faleceu em 2022, deixou testamento, mas a ausência de uma holding, de cláusulas de proteção e governança familiar, gerou entraves e disputas judiciais. Além da briga por cotas da herança, houve o reconhecimento de uma filha fora do casamento apenas após o falecimento, ampliando o rol de herdeiros. Pelé pode ter mais uma filha incluída como herdeira em testamento. O rei do futebol respondia a uma ação de paternidade, mas morreu antes que o teste de DNA pudesse ser feito. Pelé deixou previsto em seu testamento que pode ter mais uma herdeira incluída na partilha dos seus bens, além da viúva Márcia Aoki, seus filhos e netos. Em setembro de 2022, 2 meses antes que fosse internado, a justiça determinou que Pelé realizasse o teste de DNA, mas ele morreu antes que o teste pudesse ser feito. Agora, para solucionar a questão da paternidade nessa ação, os filhos de Pelé devem fazer o teste de DNA. E caso eles se recusem, o inventário continuará a ser postergado. A herança deixada pelo rei é estimada em 15 milhões de dólares e deve ser dividida entre os seus filhos, os netos deixados pela sua filha Sandra e sua esposa Márcia Aoki. A lei brasileira obriga que todas as pessoas com mais de 70 anos se casem em regime de separação total de bens. É a separação obrigatória de bens. Sabendo disso, Pelé incluiu a Aoki em seu testamento, deixando 30% de sua fortuna para ela. Vejam que não é fácil a situação daquela família que não tem a sua organização patrimonial planejada. Concluindo, meus amigos e minhas amigas, esses 4 casos têm algo em comum: muito patrimônio, pouca proteção. Em cada um deles, a adoção de uma estrutura de holding familiar com regras claras, cláusulas específicas e governança definida teria evitado o desgaste, a demora, os litígios e as perdas, porque no planejamento patrimonial não se trata apenas de evitar imposto, mas de preservar relações, evitar rupturas e garantir continuidade. Planejamento se faz enquanto há tempo. Depois, resta apenas tentar remediar o que poderia ter sido evitado. O tempo perdido, meus amigos, não se recupera. Na próxima semana, vamos conhecer a evolução da holding familiar no Brasil. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com seus amigos. Afinal, isto não se aprende na escola.